Lucas capítulo 17, do verso 5º ao verso 10º, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Lucas 17, do 5º ao 10º, palavra do Senhor que nos diz assim: Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Palavras de salvação. Faça aquela oração de sempre: Senhor, fale comigo. Feche seus olhos, curva sua fronte e permaneça na presença de Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra aberta, obrigado pela liberdade que temos, obrigado, Senhor, pelo Teu amor que se manifesta na Tua palavra, a fim, Senhor, de endireitar os nossos caminhos, de consolar o nosso coração, de confortar, ó Pai, a nós de diversas situações, ó Pai, de guiar os nossos passos nos Teus caminhos. Obrigado pelo Teu amor, ó Pai, que nos envolve nessa hora, pela Tua palavra, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, clamamos ao Teu Espírito Santo: fala conosco, meu Deus, e aclara as nossas mentes, encha de luz o nosso coração, e permita que o entendimento dos altos céus esteja conosco nesse instante, a fim, ó Pai, de ouvirmos e praticarmos a Tua palavra. Fala ao Teu povo através deste servo pecador, mas fala conforme o Teu querer, e alcança o coração dos irmãos. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, quantos de nós sentimos que temos fé o suficiente? Quantos de nós sentimos que temos fé o suficiente para as nossas vidas, para o nosso dia a dia? Ou vocês são aqui como eu, que às vezes gostaria de ter um pouco mais de fé? Confissão que eu estou fazendo para a igreja. Um pouco mais de confiança de que Deus está no controle desse mundo. Um pouco mais de fé de que tudo vai ficar bem, conforme a vontade de Deus. Nós precisamos de fé. E nós estamos aqui na igreja porque nós já alimentamos um pouco de fé. Mas se você desejou algum dia, em algum momento, ter um pouco mais de fé, certamente você não está sozinho. Esse texto aqui que está, na verdade, lendo a nossa vida nessa noite, são os apóstolos do Senhor Jesus que pedem mais fé. E eu quero que você perceba que até eles tiveram dificuldade de crer e de confiar em Deus, de confiar no líder de Deus, que é o Senhor Jesus. Olha que coisa, os apóstolos são aqueles que deixaram tudo para trás para seguir Jesus. São aqueles que estavam ouvindo os seus ensinamentos recentes, que estavam vendo os milagres acontecendo através das mãos do Senhor Jesus, da atuação do Senhor Jesus, e têm ouvido os ensinos de Jesus que eram desafiadores, para dizer o mínimo. E olha, no início desse capítulo aqui, se você acompanhar aí, deixa o capítulo 17 aberto, se você acompanhar comigo aí do verso 1 até o verso 4, nós temos aqui um ensinamento, alguns ensinamentos que são desafiadores também, presta atenção. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, ou seja, oportunidades para cair. É inevitável que haja oportunidades de cair, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe.
Então você está vendo que os ensinos de Jesus eram extremamente desafiadores. Não podemos ser os causadores de pedras de tropeço, de sermos pedras de tropeço. E se formos aqui instigados a perdoar, nós temos que perdoar, mesmo que forem 7 vezes num mesmo dia. Não é de se admirar, então, que os apóstolos de Jesus tenham respondido a esses ensinamentos, a esses desafios de Jesus, com um apelo desesperado. Que apelo que foi esse, irmãos? Versículo 5: aumenta-nos a fé. Olha a resposta desses apóstolos para Jesus: aumenta-nos a fé. E o pedido sincero, que pode trazer conforto aí a qualquer um que já tenha desejado a mesma coisa, um pouco mais de fé, um pouco mais de confiança de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, um pouco mais de confiança de que Deus está no controle e que Deus se importa com você, e Deus se importa com a sua situação, que Deus se importa com a sua oração e Ele ouve a sua oração. Nós só precisamos ter um pouco de fé, ou só precisamos ter um pouco mais de fé, porque alguma fé nós já temos, alguma fé já temos. Só que isso tudo aqui, irmãos, essa passagem aqui com os apóstolos de Jesus, levanta para mim uma questão, né? Quanta fé é suficiente? Quanta fé é suficiente para os nossos dias? Os apóstolos aqui sentem que eles precisam de mais fé para enfrentar os desafios que Jesus coloca, mais fé para serem obedientes, inclusive, à palavra que Ele diz. Então eles pedem a Jesus que aumente a sua fé. Se eles quiserem fazer tudo o que Jesus pede, certamente eles precisarão de mais fé. Pelo menos é nisso que esses discípulos aqui acreditam. Mas a gente precisa questionar: será que é verdade? Será que eles precisam realmente de mais fé? Será que isso é necessário? E olha as palavras do Senhor Jesus: se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam mover uma árvore do lugar, e ela obedeceria. Quando os apóstolos pedem a Jesus que aumente a fé deles, Ele oferece uma resposta muito famosa, que é essa, né? Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, terão fé mais do que o suficiente. E eu quero aqui lembrar os irmãos que o grão de mostarda não é a menor semente que existe. Vocês já sabiam disso, né? Você sabe que existem sementes menores do que o grão de mostarda. Mas era a menor semente que esses discípulos conheciam. E Jesus, Ele é especialista em pegar elementos do cotidiano das pessoas, para poder trabalhar esse conceito de fé. Essa semente é minúscula, é do tamanho da cabeça de um alfinete, se você já viu um. E Jesus diz que se eles tiverem fé do tamanho dessa pequena semente, eles terão fé mais do que o suficiente para mover árvores, para realizar milagres. Irmãos, parece que o que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos de todos os tempos, não só estes aqui, mas os seus discípulos de todos os tempos, o que inclui a mim, o que inclui a você, é que se nós tivermos alguma fé genuína nele, ela é o suficiente. Em outras palavras, se nós tivermos fé o suficiente para pedir mais fé, então nós já temos fé o suficiente. Os apóstolos pedem mais fé, e isso significa que eles têm alguma fé. Isso significa que eles precisam de mais. Se eles têm alguma fé, se nós temos alguma fé, então nós temos fé o suficiente, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo a eles: uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente, diz Jesus, para realizar muito mais. Por quê? Porque não é uma questão do tamanho da sua fé, mas em quem você deposita essa fé. Perceba, não é o tamanho da sua fé que vai agradar a Deus, mas em quem você deposita a sua fé. Olha que coisa, em uma ocasião Jesus exaltou a fé de um centurião romano.
E ele chegou a se expressar dessa forma, ele disse assim: eu não vi uma fé maior nos meus servos do que neste centurião romano. Vai, porque vai ser feito conforme o que você estava pedindo. Agora, para onde que o centurião romano estava depositando a sua fé? Em quem ele estava depositando a sua fé? A quem ele se dirigiu para curar então o seu menino, o seu servo? A Jesus. Não é o tamanho da fé que agrada a Deus, mas é para onde nós direcionamos a nossa fé. Tem um teólogo, pensador, Paul Tillich. Ele diz, numa das suas obras, que a dúvida não é o oposto da fé. A dúvida, ela é um elemento da fé. A fé inclui você notar a bagunça que está ao redor e não ter uma resposta certa para essa bagunça, mas esperar a luz que vem de Deus. Olha que coisa! E isso é muito especial para nós, irmãos. Isso é tudo que Jesus pede. Ele pede que nós percebamos a confusão que muitas vezes se instala ao redor da nossa vida, no nosso interior, e nós esperemos então pela luz que vem dele, que confiemos nele, mesmo quando as coisas pareçam muito sombrias, mesmo quando nós não temos certeza das coisas. É aí que a fé realmente trabalha, a fé em Jesus trabalha, não pela quantidade da nossa fé, mas em quem nós depositamos essa nossa fé. Então isso tem que ficar muito claro para nós, irmãos. O que Jesus está falando aqui para os seus discípulos é algo minúsculo, é fé do tamanho de um grão de mostarda. Você vai perguntar para mim agora, quanta fé é necessária para poder agradar a Deus? Quanta fé é necessária para a gente poder lidar com essa vida? Eu vou responder para você nos termos do Senhor Jesus. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Suficiente para realizar milagres. O que Jesus está dizendo aqui e pedindo aqui é que os seus discípulos confiem nele. Jesus segue essa declaração do grão de mostarda aqui com um exemplo muito estranho, envolvendo um servo fazendo o que foi ordenado a ele. Olha lá o verso 7º ao verso 9, aí comigo, né? Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que ao contrário lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber. Será que ele terá que agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Irmãos, qual é o sentido desse exemplo? Parece que é uma coisa solta, parece que é algo que não se liga exatamente ao tema do texto que nós estamos tratando, mas aqui me vem um pensamento que eu confesso aos irmãos, eu não consigo tirar ele da cabeça. Eu creio que Jesus está dizendo essas palavras simplesmente para nos lembrar que nós não estamos no comando aqui. É por isso que nós precisamos depositar a nossa fé completamente em Deus, porque nós não estamos no comando aqui, quem está no comando é Ele. Nós não precisamos ter tudo planejado, nós não precisamos ter certeza, nós não precisamos ver o quadro completo. Deus é o Senhor que está no comando, Ele ordena, Ele fala e nós obedecemos. Ele ordena e nós obedecemos, Ele diz e nós seguimos. E o que Jesus está pedindo aqui aos seus discípulos é que tenham fé nele, direcionada nele. De que tamanho? Do tamanho de um grão de mostarda. Não importa o tamanho da fé, importa que esteja depositada nele. Ele que comanda, ele que diz, ele que fala. E nós aceitamos e nós seguimos. É depositar a nossa fé em Deus. Deus sabe o que Ele está fazendo. Há mais coisas acontecendo em qualquer lugar do que qualquer um de nós saiba dizer ou entender. E nós temos que depositar nossa confiança nele. Nós somos convidados a confiar nele.
fazer o nosso trabalho, permanecer nele. Não espere até que você tenha tudo planejado, até que você tenha certezas das coisas, para que você tenha fé. Parte da descoberta de toda essa dimensão da fé vem de confiar no Mestre, de fazer o nosso trabalho mesmo quando nós não temos certeza humana. Há um teólogo lá da filosofia da Idade Média, filosofia medieval, a patrística, Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona dizia assim: não entendemos para crer, cremos para entender. Percebe isso? Não entendemos para crer, cremos para entender. A fé é primordial. A fé é o elemento essencial. Confie em Jesus, faça o que Ele diz, e com o tempo, nós podemos entender os propósitos de Deus e os seus planos sobre nós. A palavra de Deus nos diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o verso 12, que nós vemos como um espelho de forma obscura. O apóstolo Paulo fala: agora o nosso entendimento é incompleto, nesse texto de 1 Coríntios. Agora o nosso conhecimento é incompleto. É por isso que nós precisamos de fé. Então Jesus diz: confiem em mim, sigam-me, e eventualmente tudo se esclarecerá, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Essa, para mim, irmãos, é a mensagem básica por trás dessa leitura do Evangelho. Se você tem fé o suficiente para pedir mais fé, se você reconhece que você necessita de mais fé, é porque você já tem algum resquício da fé aí em seu coração. E essa fé, direcionada ao Senhor Jesus, depositada no Senhor Jesus, é suficiente, porque não é uma questão de quanta fé você tem, mas em quem você deposita a sua fé. Agora, da mesma forma que eu estou falando tudo isso, eu compreendo que podem existir aqui alguns irmãos que talvez fiquem frustrados com essa mensagem, porque talvez a expectativa era que nós poderíamos fazer alguma coisa para poder aumentar a nossa fé. Afinal, os discípulos pediram isso. E eu vou voltar a esse pedido dos apóstolos logo no início do texto. Aumenta-nos a fé. Eu quero voltar à resposta do Senhor Jesus. Tudo o que nós precisamos é de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E eu quero dizer para vocês que o grão de mostarda cresce, não cresce? Ele cresce. Aliás, alguns capítulos anteriores, Jesus comparou o reino de Deus a um grão de mostarda, que cresce e se torna uma árvore ali que abriga passarinhos debaixo da sua sombra. Então eu quero fazer uma pergunta, lembrando de tudo isso. Será que não há algo que nós podemos fazer para aumentar a nossa fé? Porque os grãos de mostarda, quando plantados, eles crescem. Então a nossa fé pode crescer também? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu quero sugerir algumas coisas específicas que nós podemos fazer para aumentar a nossa fé, e eu tenho certeza que você não vai achar nenhuma delas novidade. Mas eu tenho certeza também que você talvez pense que no momento em que foge a fé do peito, são as coisas que a gente abandona, e aí interferem diretamente na sustentação da fé. Primeiro, e talvez o mais óbvio que nós podemos fazer para aumentar a nossa fé, é fazer o que os apóstolos fizeram. Podemos ir até o Senhor Jesus e pedir mais fé. Foi isso que os apóstolos fizeram. Eles disseram a Jesus: aumenta-nos a fé. Então eu quero que você pense nisso como uma oração. E no momento em que você precisa de mais fé, é uma oração maravilhosa. Quando nós estamos com dificuldade para crer, nós podemos simplesmente conversar com Deus a respeito disso. E quantas vezes fugimos dessa conversa com Deus, sabe? De realmente rasgar o nosso coração na presença de Deus, derramar o nosso ser na presença de Deus,
e dizer para Deus: Senhor, eu estou com dificuldade de crer em Ti. Senhor, eu estou tendo dificuldade de confiar em Ti. Aumenta a minha fé, me ajuda a confiar mais no Senhor. Eu quero dizer, irmãos, que não é pecado pedir mais fé a Deus. Em Marcos, lá no capítulo 9, há a passagem de um homem que levou o seu filho possesso de um espírito mudo para que os discípulos de Jesus o curassem. E esses discípulos não puderam fazer absolutamente nada. Esse homem teve que apelar ao Senhor Jesus. Então lá no versículo 22 até o versículo 24, Marcos 9, o 22 até o 24, se você olhar lá, você vai ver esse homem interpelando Jesus, dizendo assim: olha, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. E qual é a resposta de Jesus? Se podes, tudo é possível ao que crê. E qual foi a resposta daquele pai? O pai daquele menino, ele exclamou: Senhor, eu creio, ajuda-me com a minha falta de fé. Essa resposta parece muito contraditória, parece muito ambígua, porque ele diz: Senhor, eu creio, me ajuda com a minha falta de fé. Não é pecado você pedir mais fé a Deus. Que momento para aquele que tem um pingo de fé e ainda se vê incrédulo. Quando nós estamos com dificuldade de crer, irmãos, nós podemos orar, nós podemos nos chegar a Deus. Às vezes as pessoas não chegam a Deus porque se sentem culpadas por fazer isso. Será que eu devo mesmo contar que eu estou com dificuldade? Contar para Deus que eu estou com dificuldade de crer nele? Será que isso é pecado? Eu devo mesmo dizer a Deus que eu tenho dificuldade? O que será que Deus vai pensar de mim? Você acha que você consegue esconder alguma coisa de Deus? Você acha que Ele já não sabe do que tem aí no seu coração? Quem melhor para nós conversarmos a respeito da nossa falta de fé do que o próprio Deus, que é o autor e consumador da nossa fé? Se está com falta de fé, ore a Deus, pergunte a Deus, converse com Ele. Essa é a primeira e a coisa mais óbvia que a gente pode fazer para sentir que a fé pode aumentar em nós. E a fé é um dom que vem de Deus. Não tem sentido você tentar aumentar a sua fé com recursos humanos. Busque a Deus. Outra coisa que é óbvia também, mas precisa ser dita, é que se você sente que a sua fé está em falta, uma das melhores coisas que você pode fazer é vir à igreja e buscar comunhão com seus irmãos. Porque no momento de maior dificuldade, quando a fé foge do peito, a gente foge da comunhão. A gente foge do convívio dos crentes. A gente foge do convívio das pessoas. Irmãos, não espere crer para ir à igreja, porque é junto aos irmãos que a nossa fé é melhor nutrida. E essa é uma compreensão muito reformada de como aumentar a nossa fé. É ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, palavra de Deus. E participando dos sacramentos, porque isso aqui é um meio de graça. Ajuda a gente com a nossa fé. Participar da comunhão com os irmãos. Sabe, um ambiente de gente crente, gente que se importa, gente que ora por você, que coloca o seu nome nas suas orações, gente que quer saber do seu dia a dia, que quer saber da sua família, que quer saber de como você está andando. Nesses últimos dias os irmãos perceberam, que eu tenho citado muito aqui, e é porque, eu já falei também, eu já justifiquei também, é porque eu tenho lido bastante a respeito dele, Dietrich Bonhoeffer. E aí a gente, o pastor entra nessa onda de leitura de vários autores, de um específico, e a gente fica lá, apreciando a leitura, e claro, trazendo nesse momento da palavra. Dietrich Bonhoeffer disse em certa ocasião: se você está com dificuldade de crer, venha à igreja,
você pode fazer isso com base na sua liberdade humana, você pode sair da sua casa no domingo, ouvir a pregação e estar com os irmãos. Se você não fizer isso, estará se excluindo intencionalmente do lugar onde a fé é possível. Eu não estou dizendo que a fé se manifesta só na igreja, mas aqui é a reunião de gente santa, aqui é a reunião de gente que tem fé em Deus. Você vai tentar procurar fé no vazio, onde não está o povo de Deus. Você vai tentar procurar fé em objetos, em outras coisas. O melhor lugar onde você pode exercitar a sua fé é junto aos irmãos. Ore, fale com Deus e venha à igreja. E mais uma outra maneira de aumentar a fé, também óbvia, compartilhe as suas lutas ou até mesmo as suas dúvidas com os seus irmãos, comigo. Não guarde isso para você mesmo. Compartilhe as suas lutas com alguém em quem você confia. Irmãos, há muitos exemplos de cristãos que nós conhecemos que fizeram isso. Só para dar um exemplo aqui, os irmãos já ouviram falar de John Wesley. Vocês se lembram de John Wesley? Fundador da igreja metodista. Então, John Wesley passou por um período na sua vida em que ele sentia que a sua fé era muito superficial. Era muito baixa a sua fé. Então, o que ele fez? Ele conversou com alguns amigos em quem ele confiava. E um desses amigos, então, deu o seguinte conselho: pregue a fé, porque ele já é pregador. Pregue a fé até que você a tenha. Então, porque você a tem, você também vai poder oferecer a sua fé. Pregue a fé. Você está com dificuldade de crer, então pregue sobre a fé. Você sabia que uma das melhores formas da gente aprender qualquer coisa nessa vida é ensinando? Você sabia disso? Quanto mais você ensina, quanto mais você simplifica a linguagem para os seus ouvintes, mais você aprende. É assim que professor aprende a ser professor, viu? Vamos falar bem a real. Não é na faculdade que a gente aprende a ser professor. É na vivência. É na sala de aula. É junto com as pessoas. Da mesma forma, o conselho desse homem aqui para John Wesley foi: pregue sobre a fé, porque você terá fé e você vai poder pregar sobre a fé. Então ele foi convidado a participar de algumas reuniões naquela igreja, uma certa noite, onde eles estudavam ali os escritos de Martinho Lutero, sobre a carta de Paulo aos Romanos. E se vocês forem até as obras de John Wesley, vocês vão encontrar lá ele mesmo descrevendo o que aconteceu quando ele ouviu Martinho Lutero falando sobre a mudança que Deus opera no coração por meio da fé em Cristo. Palavras de Martinho Lutero: senti o meu coração estranhamente aquecido, senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação, e recebi a certeza de que Ele havia tirado os meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. E depois disso, John Wesley se tornou um dos maiores pregadores evangelistas que a igreja já conheceu. Mesmo que talvez por causa disso ele tenha lutado na fé. Por quê? Porque quando isso aconteceu, ele conversou com um amigo de confiança. Ele foi à igreja. Ele orou a Deus pedindo que aumentasse a sua fé. E a sua fé do tamanho de um grão de mostarda provou ser suficiente para mudar radicalmente a igreja para sempre. Nem preciso falar de outros cristãos que também conversaram com amigos e até Deus operou através desses amigos para que eles se convertessem. Isso que eu nem preciso falar, mas eu vou falar. C.S. Lewis era um ateu convicto, aquele que é o escritor de Surpreendidos pela Alegria, A Última Noite do Mundo, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, As Crônicas de Nárnia, todos escritos teológicos. C.S. Lewis era ateu convicto, e em conversas com o Tolkien, que é o criador de outra
outras histórias aí do Senhor dos Anéis. Tolkien era crente, ele era católico. Foi nas conversas com Tolkien que C.S. Lewis se tornou um apologeta cristão. E a partir dali ele começou a escrever todas as suas obras e defender a fé depois ali da Segunda Guerra Mundial. Irmãos, esse não é o ponto que Jesus está tentando enfatizar hoje. Sua fé, por menor que pareça, ela pode ser grande o suficiente. Porque não se trata do tamanho da sua fé, nunca se tratou do tamanho da sua fé. Mas se tratou de em quem você deposita essa fé. Não importa que ela seja pequena, quando nós a depositamos em Jesus, não há limites para o que Ele pode realizar. E isso para a glória de Deus. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.